Olha, nós estamos no mês de junho, que é o Junho Vermelho, e hoje nós vamos falar sobre esse mês de conscientização, sobre a importância da doação de sangue. E aproveitando esse gancho, né, que a gente já tratou aqui no Vida Saudável, nós vamos falar de uma outra doação que é muito importante, que é a doação de medula óssea, que é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos nossos ossos e que contém as células tronco. Então, essas células tronco, elas produzem os componentes do nosso sangue. Bom, nós convidamos aqui a doutora Maria de Lourdes Veras, que é a coordenadora da Central de Transplantes aqui do Piauí, para nos explicar melhor, para falar como é que funciona essa doação, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora Maria de Lourdes. Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Neyara. Uma satisfação imensa estar aqui e poder esclarecer a nossa população a respeito do transplante de medula óssea. Você sabe, doutora Maria de Lourdes, estava até conversando com a senhora que quando a gente falou aqui no dia 14 de junho, para ser mais precisa, a gente falou sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí, na entrevista, a gente viu a necessidade também da gente falar sobre a doação de medula óssea, porque estão ligados, né? Até no próprio Hemop, quando a pessoa chega lá para fazer a doação de sangue, se pergunta se também quer ser um doador de medula óssea. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse melhor. Eu fiz aí uma breve introdução, claro que eu não sou especialista, quem é especialista nesse assunto é a senhora. Explique para a gente o que é a medula óssea, doutora. Bom, você explicou muito bem. Fiz um resuminho aí que eu peguei na internet. É verdade. A medula óssea, ela está presente em todos os nossos ossos longos e chatos e é o tecido responsável exatamente pela fabricação de todas as células hematopoéticas. Opa, né? O que é hematopoéticas? São as células que constituem o nosso sangue. Então, todas as nossas células são produzidas nesse tecido. Então, a medula óssea, ela está nos ossos do nosso braço, da nossa perna? Sim, em todos os nossos ossos. É o tutano, doutora? Isso, é o chamado tutano dos ossos, exatamente. É um tecido líquido, extremamente gorduroso, ele é bem gorduroso, sim, como você falou, gelatinoso, porque ele tem uma quantidade de gordura muito grande. Inclusive, né, é chamado mesmo aí pelo tutano, né, que as pessoas às vezes até gostam de saborear isso, né, em ossos de animais, né. Assim, para a nossa população entender o que é medula óssea, Neyara, porque existe muita confusão entre a medula óssea e a medula espinhal. Então, as pessoas às vezes ficam temerosas de fazer a doação de medula óssea, achando que vai ser manipulada a medula espinhal. E não é isso. Não tira aqui da coluna, então? Não, de jeito nenhum. Geralmente, o osso escolhido para fazer a doação de medula óssea é o osso da bacia. Porque ele é um osso chato, ele é um osso que tem uma quantidade de medula óssea bem significativa e não corre risco essa punção. Olha, a gente tem uma imagem aí que eu acho que vai ilustrar bem essa imagem da medula óssea. Olha essa imagem, doutora. A gente fez essa pesquisa. É daí, desse osso da bacia, que se tira a medula óssea para a doação? Exatamente. É nesse osso, é feita uma punção com agulha, onde você aspira esse conteúdo gelatinoso, que é a nossa medula óssea. Esse procedimento ele é feito através também de uma anestesia, que pode ser uma peridural ou pode ser uma sedação, né? Que o paciente não vai sentir nenhuma dor. E a medula óssea, ela se recupera? Você produz de novo? Sim, e qual é a quantidade que é retirada, doutora? Geralmente ela é retirada uma quantidade de uma bolsinha de sangue, em torno aí de o quê? De uns 150 a 300 ml. A medula óssea, com 3 semanas, ela está totalmente recuperada. Então, um tecido que se regenera muito, muito facilmente, né? E quando a pessoa é uma doadora de medula óssea, quando retira essa doação, serve para beneficiar que tipo de pessoas, com que tipo de doenças? Bom, a maioria são as doenças mesmo hematológicas, né? São doenças como leucemias, mieloma múltiplo, linfomas. São essas doenças que nós chamamos que são doenças linfoproliferativas, né? Que são as doenças da medula óssea, são doenças hematológicas. Doenças né? do sangue. Doenças do sangue. E por que é importante? Você retira aquela medula doente e coloca essa medula boa no corpo do paciente, é isso, doutora? Sim. A doença geralmente ela está na produção. Então, você pode, o paciente, quando é submetido a esse tratamento, que ele tem um doador, essa medula doente ela é totalmente neutralizada, então ela é destruída, né, através de medicamentos. Então, o paciente vai ser implantado como se fosse uma transfusão de sangue, essa medula óssea. E esse paciente vai ficar um período como se fosse a gente tivesse plantado uma plantinha que vai se regenerar a partir desse transplante.
né? E aí vai produzir a nova medula, vai produzir todos os constituintes da medula. Então, ele vai ter uma medula óssea nova. Inclusive, o paciente pode até mudar o grupo sanguíneo dele, né? Porque é tudo novo. Fica tudo novo, é um tudo sangue novo. Um sangue novo. Por exemplo, ele é AB... É AB positivo ou B positivo e pode se tornar um Pode se tornar um outro, porque a medula óssea já vem de outro doador. Doutor, e o que é o Redome? Eu queria até, inclusive, que a gente falasse um pouco do Redome, que é esse cadastro, né? Que a gente tem até você coloca aí essa cartela, ó, Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, responsável pela manutenção das informações de todos os doadores voluntários de medula óssea cadastrados no Brasil e pela identificação de possíveis doadores para pacientes brasileiros. Gente, é importante que vocês anotem aí esse site, que é o site do Redome, porque o Redome ele fica ligado ao INCA, não é isso? Exatamente. Então, olha, é redome.inca.gov.br. Queria que a senhora falasse da importância do Redome, como que a pessoa faz? Ela chega para ser uma doadora de medula óssea, ela já vai doar a medula já de imediato ou não? Não, não é assim. O Redome é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, fica no Rio de Janeiro, no INCA, a central. O Brasil tem um terceiro banco de medula ósseas do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a Alemanha. Entretanto, nós temos uma probabilidade bem pequena de encontrar um doador pela nossa mistura, por sermos uma população multirracial. Nós temos uma mistura de várias etnias. Então, é muito importante que esse nosso banco seja grande, porque aumenta a probabilidade da gente encontrar essas pessoas. E como é que a gente faz para ser um doador de órgão? Você precisa ser jovem. A partir do dia 1º de julho, serão aceitos até 35 anos de idade, anteriormente era 55 anos. Então, pessoas... Era de 18 a 55 anos. 18 a 55. Agora só 18 a 35. A 35 anos de idade. Por que diminuiu essa idade? As câmaras técnicas nacionais, eles estão fazendo tipo uma atualização desse nosso banco através de novas técnicas, né, que são a tipificação por biologia molecular através de alta resolução. E quanto mais, Nayara, os jovens eles têm um tecido mais saudável, com menos incidência de patologias, até os órgãos em geral todos, ou a córnea ou o rim, quanto mais jovem é um órgão melhor. Como esses nossos doadores vão ficar um certo tempo, porque essa probabilidade não é tão pequena. Qual é a probabilidade? 1 para 100 mil. 1 para 100 mil? Aqui no Brasil é 1 para 100 mil. Então é mais que ganhar na loteria. Exatamente. Então, é bom que já tenha esse doador um pouco mais jovem, né? Porque vai ficar muito tempo lá no cadastro. É um investimento caro, são exames muito caros. Então, essa atualização ela já visa também melhorar a qualidade desse tecido. Às vezes um doador passa quantos anos assim para ser? Pode até nunca ser chamado, Até nunca né? ser chamado. Até nunca. A probabilidade de 1 para 100 mil é muito pequena. Gente, né? aqui em Teresina já teve uma pessoa, que eu contei essa história, inclusive, de uma pessoa que foi doadora de medula óssea e ela beneficiou uma criança em São Luís. Que maravilha. E eles não se conheciam, porque não pode, né, se conhecer. Não Ninguém pode. sabe de quem você recebe, nem para quem você está doando, e você também não sabe de quem você recebeu. Isso. Só depois de um tempo, né, doutora? Exatamente. Que pode acontecer esse encontro? Se houver manifestação das duas partes. Das duas partes. Exatamente. Se uma das partes não quiser, também a gente não vai estimular. Gente, vamos voltar aí para os critérios, por favor, porque eu acho que é importante. Olha, critérios para ser um doador de medula óssea. Ter entre 18 e 55 anos, isso, gente, é hoje, porque a partir do dia 1º de julho, esse critério já é de 35 anos, e a doutora Maria de Lourdes explicou por quê, porque demora muito para você ser chamado, às vezes você nem é chamado porque é 1 para 100 mil, né, a compatibilidade. Estar em bom estado de saúde, não ter doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como o HIV e hepatites, né, não apresentar história de doenças neoplásicas, que é câncer ou hematológica ou autoimune, né? Que no caso aí seria lúpus, eritematoso, não é isso, doutora? Isso, eritematoso sistêmico. E artrite reumatoide. Então vamos lá, se você está em casa, quer ser um doador de medula óssea, o que é que faz, doutora? Bom, você pode se dirigir ao nosso hemocentro, ao Hemop. Lá será colhido 10 ml de sangue e essa amostra é então encaminhada para o Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Piauí. Lá será feita a tipificação desse HLA e o próprio laboratório encaminha, retroalimenta os computadores do sistema do Redome.
A partir daí, você poderá ser um doador de medula óssea. Aí essa busca acontece pelo Redome, ele vê quem... acho que é o computador que faz isso, né, doutora? É o sistema computador que faz esse ranking para procurar. Não havendo essa doação no Brasil, não havendo essa identificação aqui no Brasil, poderá ser consultado os bancos internacionais também. E do Brasil, quem está precisando pode ser consultado também? Pode. Nos Estados Unidos, na Europa? Pode já também. Aconteceu de uma pessoa da Europa ou dos Estados Unidos beneficiar alguém aqui no Brasil? Já sim. Que bom, né? Já sim. Gente, vamos para os números do Redome. Olha, a gente atualizou aí, pegou os dados atualizados do Redome. A quantidade de pessoas que estão cadastradas no Redome, olha, mais de 5 milhões de doadores cadastrados, isso no Brasil, né, doutora? No Brasil. 5.373.398 pessoas. 850 pessoas é o número de pacientes em busca de um doador. Isso é no Brasil, né, doutora? Não, isso é no Piauí. Veja lá, o Piauí está com 94 mil... Não, mas esse 850 mil pessoas é no Brasil, certo, não é isso? Certo, isso. E no Piauí são 94.059 doadores cadastrados no Brasil. A gente pode aumentar esse número, Estamos né, com quase chegando em 100 mil, né? Isso é muito importante. Mas, o Piauí está contribuindo com o nosso cadastro nacional. Que bom, né? Mas acho que a gente pode contribuir mais, né? Sim, com certeza. Com certeza. Nós temos uma população aqui de uns 3 milhões e 200, né? Tirando crianças, né? E tirando... Se bem que nós estamos numa faixa etária agora bem pequena, que é 18 a 35, né? Mas podemos crescer sim, com certeza, podemos crescer ainda mais. Bom, doutora, e em relação quando a pessoa faz essa doação, como é que é o procedimento para a pessoa que está doando? Ela tem que ficar internada, ela se recupera em quanto tempo, quais são os riscos? A pessoa, uma vez ela é selecionada, ela é então encaminhada para o centro, onde vai ser retirada essa medula óssea, como nós não fazemos aqui no Piauí, então a dupla é encaminhada para o estado onde será feita a coleta. Esse é um procedimento simples, a pessoa faz isso, como eu falei anteriormente, por um procedimento, vai ser submetida a uma anestesia, que pode ser uma peridural ou pode ser uma anestesia geral, e a recuperação é muito rápida. A pessoa vai sentir um leve incômodo, claro que fez punção no osso, mas nada demais. 3 semanas ela está recuperada. Ela tem toda a quantidade que ela doou. Ela já tem toda a quantidade, ela já recuperou toda a quantidade que ela doou. E ela corre o risco de adquirir alguma doença por conta da doação? Não. Ficar mais frágil? De jeito nenhum. Uma quantidade pequena, né? E um pouco de repouso, um pouco de hidratação, isso. Como uma doação de sangue, é como uma doação de sangue. Bom, doutora, em relação aos outros tipos de doação, na pandemia foi um setor bastante afetado. Como é que hoje está a realidade dos doadores, dos transplantes no Piauí? Fomos muito afetados, tivemos quedas imensas nos transplantes no Brasil todo. Aqui no Piauí, nós praticamente ficamos só nas urgências. Tivemos 10 retiradas de múltiplos órgãos em 2020, fizemos 136 transplantes de córneas, a maioria deles também na urgência, mas estamos nos recuperando. Acho que 2021 já temos assim, uma grande esperança de grandes melhorias, até porque, Nayara, houve um problema de também fazermos o RT-PCR para afastar a Covid. E muitas... O que é isso? É afastar a presença da Covid-19 nos nossos doadores. Porque nós estávamos nos nossos hospitais, principalmente os nossos grandes hospitais aqui de Teresina, que é o Hospital de Urgência de Teresina, que é o nosso hospital onde nós temos a maior quantidade de doador de múltiplos órgãos, sendo a referência número 1 para a Covid. E o Hospital Getúlio Vargas, por sua vez, que é o nosso centro transplantador, também referência para a Covid. Então, nós tivemos várias doações que foram feitas e foram detectada a presença do vírus e que nós tivemos que abortar todas essas doações. Isso é uma questão de segurança também, de segurança. Né, e também prolongamos mais a espera para retirada, porque o RT-PCR é um exame um pouco mais demorado, né? Porque ele é feito com biologia molecular. Então, tudo isso veio demorar mais o processo entre a doação e a retirada. Doutora Maria de Luz, a gente tem pergunta dos telespectadores. A senhora viu que eu sempre peço, né, que as pessoas participem da nossa entrevista. Então, vamos lá, a pergunta dos telespectadores. Olha, Consuelha, de Nazaré, aqui no Piauí. Boa tarde. Olha, eu gostaria de saber se uma pessoa diabética pode ser doadora de medula óssea. Bom, as doenças metabólicas, elas não vão comprometer a medula óssea. Geralmente, é as doenças neoplásicas e as doenças autoimunes, né? Então, se ela estiver saudável, se ela estiver bem, se ela estiver nessa faixa etária que agora se quer para melhorar dependendo, ela vai poder ser uma doadora.
Ok, então. Doutora... Se bem que tem doenças diabéticas, vou fazer aqui um parênteses, que também são autoimunes, né? Então, a diabetes tipo 1, por exemplo, são de doenças autoimunes por destruição das células beta do pâncreas. Então, a gente ainda vai fazer esse parênteses também, que tipo de diabetes é. Ok, então. Olha, muito obrigada pela entrevista, tá bom, doutora? Obrigada. E eu peço que a senhora continue aqui, porque olha só, eu falei, como eu tinha falado, que no dia 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o Hemop instalou uma placa, né, um painel para representar as doações de sangue que estão acontecendo esse mês em todos os hemocentros do Piauí, que são 3, se eu não me engano, né, doutora? Sim. E a meta é atingir 4.000 bolsas de sangue em 30 dias. Começou dia 14, então até o dia 14 de julho tem que atingir aí as 4.000 bolsas. E olha que coisa boa, já está na metade. Já legal. Conseguiu aí atingir 50% da meta. Que coisa boa, né, doutora? Que maravilha. E olha, aí está o telefone 0800 2854 989. Esse é o telefone se você tiver alguma dúvida, quiser algum tipo de informação em relação a ser um doador de sangue, é só entrar em contato aí pelo 0800 com o Hemop. Combinado? Muito obrigada, viu, doutora Maria de Luz? Foi um prazer a senhora ter vindo aqui. Olha, a gente já se conhece há muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo, a senhora é coordenadora lá da Central, sim, né, doutora? Desde o início. Conhece aí tudo lá, sabe os números de cor. Está, minha filha. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Um grande abraço. Olha,